Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Audiência Geral do Papa Francisco, a 2 de março de 2022. Catequeses sobre a velhice. Segunda catequese. A longevidade, símbolo e oportunidade. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Na narração bíblica das genealogias dos progenitores, impressiona-nos imediatamente a sua enorme longevidade. Fala-se de séculos. Quando começa nela a velhice, perguntamo-nos? E o que significa o facto que estes pais antigos vivem tanto tempo depois de terem gerado os filhos? Pais e filhos vivem juntos durante séculos. Esta cadência secular do tempo, narrada em estilo ritual, confere à relação entre longevidade e genealogia um profundo significado simbólico, forte, muito forte. É como se a transmissão da vida humana, tão nova no universo criado, exigisse uma iniciação lenta e prolongada. Tudo é novo no início da história de uma criatura que é o espírito e vida, consciência e liberdade, sensibilidade e responsabilidade. A nova vida, a vida humana, imersa na tensão entre a sua origem à imagem e semelhança de Deus e a fragilidade da sua condição mortal, representa uma novidade a ser descoberta. Requer um longo período de iniciação, no qual o apoio recíproco entre gerações é indispensável para decifrar experiências e enfrentar os enigmas da vida. Durante este longo período de tempo, a qualidade espiritual do homem é também lentamente cultivada. Num certo sentido, cada passagem de época na história humana reapresenta-nos esta sensação. É como se tivéssemos de retomar calmamente as nossas perguntas sobre o sentido da vida, quando o cenário da condição humana aparece repleto de experiências novas e questões inéditas. Certamente, a acumulação de memória cultural aumenta a familiaridade necessária para lidar com as novas passagens. Os tempos de transmissão são mais curtos, mas os tempos de assimilação requerem sempre paciência. O excesso de velocidade, que agora obceca todas as fases da nossa vida, torna cada experiência mais superficial e menos nutriente. Os jovens são vítimas inconscientes desta divisão entre o tempo do relógio, que quer ser queimado, e os tempos da vida, que requer um fermento adequado. Uma vida longa permite experimentar estes longos tempos e os danos da pressa. A velhice certamente impõe ritmos mais lentos, mas não são apenas tempos de inércia. De facto, a medida destes ritmos abre para todos espaços de significado na vida, desconhecidos à obsessão da velocidade. A perda de contacto com os ritmos lentos da velhice fecha estes espaços a todos. Foi neste contexto que quis instituir a festa dos avós no último domingo de julho. A aliança entre as duas gerações extremas da vida, crianças e idosos, também ajuda as outras duas, jovens e adultos, a criar laços entre si para tornar a existência de todos mais rica em humanidade. Precisamos de diálogo entre as gerações. Se não houver diálogo entre jovens e idosos, entre adultos, se não houver diálogo, cada geração permanece isolada e não pode transmitir a mensagem. Um jovem que não está ligado às suas raízes, que são os seus avós, não recebe força. Como a árvore vai buscar a força às suas raízes e cresce mal, fica doente, cresce sem referências.
Por isso é necessário procurar o diálogo entre as gerações como uma necessidade humana. E este diálogo é importante, precisamente entre avós e netos, que são os dois extremos. Imaginemos uma cidade em que a convivência de idades diferentes seja parte integrante do projeto global do seu habitat. Pensemos na formação de relações afetuosas entre a velhice e a juventude, que irradiam sobre o estilo geral das relações. A sobreposição das gerações tornar-se-ia uma fonte de energia para um humanismo verdadeiramente visível e vivível. A cidade moderna tende a ser hostil para os idosos. E não por acaso também com as crianças. Esta sociedade, que tem o espírito do descarte e descarta muitas crianças não desejadas, descarta os idosos. Descarta-os, não servem, pondo-os em casas para idosos internados. O excesso de velocidade coloca-nos numa centrifugadora que nos varre como confetes. Perdemos completamente de vista o panorama geral. Todos se agarram ao seu pedacinho, flutuando sobre os fluxos da cidade-mercado, para a qual ritmos lentos são perdas e velocidade é dinheiro. A velocidade excessiva pulveriza a vida, não a torna mais intensa. E a sabedoria requer perda de tempo. Quando voltas para casa e entretens com o teu filho, com a tua filha e perdes tempo, este diálogo é fundamental para a sociedade. E quando voltas para casa e está lá o avô ou a avó que talvez já não raciocine bem ou, não sei, tenha perdido um pouco a capacidade de falar e tu ficas com ele ou com ela, perdes tempo. Mas este perder tempo fortalece a família humana. É necessário dedicar tempo, um tempo que não é rentável, com as crianças e com os idosos, pois eles dão-nos outra capacidade de ver a vida. A pandemia, em que ainda somos forçados a viver, impôs, com bastante sofrimento, infelizmente, um bloqueio ao culto obtuso da velocidade. E neste período, os avós funcionaram como uma barreira à desidratação afetiva dos mais jovens. A aliança visível de gerações que harmoniza os tempos e ritmos restitui-nos a esperança de não vivermos a vida em vão e restitui a cada um de nós o amor pela nossa vida vulnerável, impedindo o caminho para a obsessão da velocidade que simplesmente a consome. A palavra-chave aqui é perder tempo. A cada um de vós pergunto: sabeis perder tempo? Ou estáis sempre pressionados pela velocidade? Não, estou com pressa, não posso. Sabeis perder tempo com os avós, com os idosos? Sabeis perder tempo a brincar com os vossos filhos, com as crianças? Este é o termo de comparação, pensai nisto. E isto restitui a cada um o amor pela nossa vida vulnerável, como disse, impedindo o caminho para a obsessão da velocidade, que simplesmente a consome. Os ritmos da velhice são um recurso indispensável para apreender o significado da vida marcada pelo tempo. Os idosos têm os seus ritmos, mas são ritmos que nos ajudam. Graças a esta mediação, o destino da vida ao encontro com Deus torna-se mais credível. Um desígnio que se esconde na criação do ser humano à sua imagem e semelhança, e que é selado no Filho de Deus que se fez homem. Hoje, verifica-se uma maior longevidade da vida humana. Isto dá-nos a oportunidade de incrementar a aliança entre todos os tempos da vida. Tanta longevidade, mas devemos fazer mais aliança. E também nos ajuda a crescer a aliança com o sentido da vida, na sua totalidade.
O sentido da vida não está apenas na idade adulta, dos 25 aos 60 anos. O sentido da vida é tudo, desde o nascimento até à morte. E deverás ser capaz de interagir com todos, inclusive a ter relações afetivas com todos, para que a tua maturidade seja mais rica, mais forte. E também nos oferece este significado da vida, que é total. Que o Espírito nos conceda inteligência e força para esta reforma. É preciso uma reforma. A prepotência do tempo do relógio deve ser convertida à beleza dos ritmos da vida. Esta é a reforma que precisamos fazer nos nossos corações, na família e na sociedade. Repito, reformar. O quê? Que a prepotência do tempo do relógio se converta à beleza dos ritmos da vida. Converter a prepotência do tempo, que nos apressa sempre, aos ritmos próprios da vida. A aliança das gerações é indispensável. Numa sociedade onde os idosos não falam com os jovens e os jovens não falam com os idosos, os adultos não falam com os idosos nem com os jovens. É uma sociedade estéril, sem futuro. Uma sociedade que não olha para o horizonte, mas para si mesma e torna-se sozinha. Deus nos ajude a encontrar a música adequada para esta harmonização das diversas idades. Os pequeninos, os idosos, os adultos, todos juntos. Uma linda sinfonia de diálogo. Papa Francisco.